Jesus said, you shall know the truth shall set you free. And He is that truth. He is Jesus, Son of God, is the truth of the Word, because He was the Word made flesh. Deus abençoe mais uma vez, meu amado irmão, minha amada irmã. Estou muito feliz. No programa passado, a gente tocou em alguns assuntos onde, se você realmente estudou, foi verificar, você viu mesmo que era verdade, né? Por isso que o canal é A Verdade Te Libertará. E nós tocamos em algumas passagens bíblicas. Eu anotei aqui, nós falamos de Gálatas 1:8, você deve estar lembrado, que Paulo disse: um anjo descesse do céu e pregasse outro evangelho, não considerasse o anjo. Vimos 1 Coríntios 14:37, onde ele disse: se você cuida ser espiritual profeta, então reconheça que aquilo que ele vos escreve é mandamentos do Senhor. E Romanos 2:16, que ele julgaria todos os segredos dos homens segundo este evangelho. Vimos também que Jesus Cristo do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento, porque o Jeová do Velho Testamento é Deus, e nós vimos em João que o Verbo se fez carne, e o Verbo é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu só estou simplesmente repetindo a Escritura. E vimos que esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Vimos que Pai não é nome, que Filho não é nome, que Espírito Santo não é nome, mas são ofícios de um mesmo Deus. Não uma trindade de deuses. Posso até acreditar em uma trindade de ofícios, trindade de manifestações, mas de Deus, não. Deus é um. Eu creio que quando Jesus estava na terra, Filipe chegou para ele e falou: mostra-nos o Pai, que nos basta, Jesus. E Jesus falou assim: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Agora que você já sabe que esta palavra julgará o mundo, agora que você já sabe que o que Paulo escreveu são os mandamentos do Senhor, agora que você já sabe que essa palavra tem mais autoridade que qualquer anjo, e que você sabe que Deus não é 3 pessoas, mas é um só, vamos continuar nossa sequência, mas após ouvir mais um belo hino. Deus te abençoe. Deus velado em simplicidade, Deus velado em simplicidade, quem esperava um Deus assim, quem poderá ver Deus em mim, Deus em mim. Deus velado em simplicidade, Ele no plano perfeito o homem salvou,
a chave da morte e do inferno tomou, porque Ele me amou. Sim, Ele me ama, por mim se velou. Ele cegou o seu povo por pensar em mim. De era em era, adiante, até que enfim Ele revelou. Sim, Ele me chama, identificado estou. Deus velado em simplicidade, Deus velado em simplicidade. Quem ouve a voz do sinal soa nesta era final. O sinal. Deus velado em simplicidade. Posso ouvir o chamado da última hora, porque eu sei que é chegada a nossa vitória. Ele prometeu que restauraria todo o meu viver. Ele tirou o profeta do meio de nós, para se manifestar a quem ouve sua voz. Antes eu ouvi, agora posso ver, transformando o meu ser. Há muito tempo estou a esperar, não vou no meu próprio entendimento me estribar. Ele revelou a esposa amada, o mistério de sua vida. Simples demais para a ciência entender, simples demais para a mente humana conceber. O homem nunca espera Deus em simplicidade, mas sua esposa já vive essa realidade. Deus velado em mim, Deus velado em nós, Deus dentro de ti, Deus dentro de nós. Deus velado em mim, Deus velado em nós, Deus dentro de ti, Deus dentro de nós. Deus velado em mim, Deus velado em nós, Deus dentro de ti, Deus dentro de nós. Deus velado em simplicidade. Graças a Deus. Você sabia que esses hinos são compostos por nossa própria gente?
Isso é maravilhoso. Está acontecendo um despertar em nosso meio. O povo está amando mais a palavra do que nunca. Por quê? Porque nós conhecemos essa verdade. Graças a Deus. E o nosso único objetivo de fazer uma mensagem curta para colocar nesse canal, mensagem essa que é colocada todas as quartas-feiras, às 19 horas, você já pode ter acesso a elas. O nosso único objetivo é fazer você conhecer a verdade. Não é nenhuma denominação que vai te libertar. Nenhuma igreja pode libertar um homem. Mas, pastor Marcelo, e a sua? Nem a minha. A única coisa que pode libertar o homem é a palavra de Deus. E é por isso que eu estou aqui, pedindo licença novamente para entrar na tua casa, ou se você está ouvindo, baixou esse arquivo, está ouvindo no seu carro, ou se você está assistindo antes de você ir trabalhar, não importa. O importa é que você possa me ouvir ou assistir, e depois você vá na sua Bíblia e cheque que tudo aquilo que eu estou lendo é a verdade. Uma vez que a gente já descobriu tudo isso, eu gostaria, porque no programa passado eu falei que eles tiraram o nome e colocaram uma Santíssima Trindade, dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo. E nunca houve, foi mencionado isso no programa passado, nunca houve, essa é a verdade. Não é um pensamento meu, ou uma doutrina que eu estou trazendo para trazer você para a minha igreja. Não é isso. Não se trata disso. Se trata deste livro sagrado. Nenhuma pessoa, nenhum crente que aceitou o Senhor Jesus Cristo, onde aqui há relatos de batismo, foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Esse batismo foi uma ordenança. Uma ordenança que o Senhor Jesus deu em São Mateus 28:19. O ide. Batizai as pessoas em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? É em nome do Filho. Qual é o nome do Filho? É em nome do Espírito Santo. Vimos no programa passado que Pai era sobre nós, que Filho era conosco e que Espírito Santo é em nós. Qual é o nome desse Deus? Que é Pai sobre nós, que é Filho conosco, que é Espírito Santo em nós? Senhor Jesus Cristo. Baseado nisso, em todas essas afirmações bíblicas, eu gostaria de relatar algumas passagens bíblicas para apoiar a tua fé. Porque a sua fé, ela só pode ser solidificada ou apoiada na palavra de Deus. Em Atos 2, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, um relato do primeiro batismo. Está em Atos, vou repetir, em Atos 2, versículo 37. As primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Realmente é esta a intenção deste canal A Verdade Te Libertará. É você receber tanta informação, é você receber tanta palavra de Deus, tantas profecias sendo cumpridas em seu dia, que você fala assim: o que eu vou fazer depois de saber de tudo isso? O que eu vou fazer depois que eu comecei a ouvir esse canal A Verdade Te Libertará e descobri que o meu Deus é um? Que eu descobri que Jesus do Novo é o Jeová do Velho Testamento? Que descobri que Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, mas são três manifestações de um único Deus. Um Deus que foi Pai sobre nós, um Deus que foi Filho conosco, e um Deus que foi Espírito Santo em nós. O que eu vou fazer? Pedro diz: arrependa-se. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E nesse tempo de 20 anos de pregação, até mais,
A gente já ouviu cada coisa. Eu já vi afirmações assim: eu fico com Jesus. Entre São Mateus 28:19, que Jesus falou, e Atos 2:38, que Pedro disse para se arrepender e se batizar em nome de Jesus. Eu fico com Jesus. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como se Jesus estivesse contra Pedro, ou Pedro estivesse contra Jesus. Não. Se você verificar uma coisa, em São Mateus 28:19, há um outro detalhe que você tem que prestar muita atenção. E esse detalhe está no subtítulo. Em Atos 2, em São Mateus 28, a partir do versículo 16, tem um subtítulo que diz: Jesus aparece aos seus discípulos em Galileia. Ele apareceu a quem? Aos seus discípulos. Quem eram os seus discípulos? Estavam todos lá. Lucas estava lá, Pedro estava lá, Mateus estava lá. E se Mateus, que escreveu São Mateus 28:19, viu Pedro batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, ele poderia ter falado para Pedro: Pedro, foi assim que eu escrevi, está errado. Mas o nome do Pai, o nome do Filho. Irmão, qual é o seu nome? Você que é pai. Você que é pai, qual é o seu nome? Ô mãe que está assistindo ou ouvindo, qual é o seu nome, mãe? É mãe? É pai? Não é. Seu nome é um. E Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes. Qual é o nome do pai? Qual é o nome da irmã? Agora, Mateus estava lá. Lucas estava lá. Olha o que Lucas diz. O mesmo Lucas que estava em São Mateus 28:19, ouvindo as palavras de Jesus, dizendo: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Lucas estava lá. Jesus apareceu aos seus discípulos. Lucas estava lá. Sabe como que Lucas relatou isso? Vamos ver em Lucas 24:47, porque Lucas falou assim: eu também vou escrever. Então, se você for lá em Lucas 24:47, olha o que Lucas diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos seus pecados. Lucas entendeu que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo era o Senhor Jesus Cristo. Olha como ele escreveu: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Pedro estava lá e batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. E sabe o que me chama a atenção? Que Paulo, o apóstolo São Paulo, nem andava com os discípulos, mas batizava da mesma forma. Porque o mesmo Deus que estava no apóstolo São Paulo era o mesmo Deus que estava nos discípulos. Cabe a pergunta aqui: se todas as igrejas alegam ter Deus, por que elas não têm o mesmo batismo? Por que elas têm doutrinas diferentes? Paulo batizava da mesma forma. Por quê? Não é o mesmo Deus? Não é o mesmo Espírito Santo? Não é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Então, voltando ao nosso assunto, não existe nenhum irmão nas Sagradas Escrituras que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é repetir a ordem, não é executar a ordem. Por exemplo, a professora passa uma continha para o seu filho. Efetue. 2 mais 2 é igual. E o seu filho colocar que 2 mais 2 é igual a 2 mais 2. Ele efetuou a conta? Ele repetiu a conta. Está errado. 2 mais 2 é 4. Ide, evangelizai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu pegar um irmão que aceitou, que se arrependeu, e falar assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está repetindo a ordem que Jesus deu. Coloca e invoca nele o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo. Quando uma mulher casa com um homem,
ela recebe o nome dele. Quando a igreja casa com Cristo, ela recebe o nome dele, do Senhor Jesus Cristo. E é o nome que é dado sobre todo nome. É o nome que a família na terra e no céu toma o nome. É o nome que não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 2, versículo 38, 37 e 38. As primeiras conversões. Todos que aceitaram o Senhor Jesus Cristo foram batizados em nome dele. Ah, mas não sei não. Atos 10. Dá uma olhadinha em Atos 10, porque não só foi uma passagem bíblica. São várias passagens. Não acredito, pastor Marcelo. É verdade. Por isso que o canal é A Verdade Te Libertará. É verdade, são várias passagens bíblicas só de batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas por que ninguém falou? Por quê? Porque tiraram o nome. Tiraram o nome. Veja em Atos 10. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em Atos 10. E você vai verificar lá outro batismo. No versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Pedro que estava na casa de Cornélio. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Atos 10, Atos 2, Atos 19. Vamos em Atos 19? Tem mais batismo em nome do Senhor Jesus em Atos 19. Agora não é batismo não, viu? É batismo, mas agora é um rebatismo. O que, pastor? É verdade. Há um rebatismo. Um dia eu fui cortar o cabelo e quando eu cheguei no salão, a pessoa falou assim: agora o pastor Marcelo vai ver. E eu falei: por quê? Não, porque tem um rapaz aqui que conhece as Escrituras. E eu já tinha pregado o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para ele. E ele falou assim: amigo, a pessoa respondeu: sim. Tem alguém que já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele falou: tem. Eu me assustei, porque não existe. Não existe, simplesmente não existe. Mas eu, com toda educação, me propus a ouvir o pregador. Ele falou assim: quem que pregava assim? Quem que batizava assim? O pregador disse: João. Irmãos, não é relatado que João batizava assim. A Bíblia diz que João batizava na água para o arrependimento. Mas, com toda paciência, né, porque Deus não discute muito menos seus filhos, eu falei para ele assim: vamos pensar e acreditar que você está falando a verdade. Vamos dizer então que João batizava assim. Em Atos, mas não, a Bíblia não relata isso. Mas, todavia, contanto, vamos te dar esse crédito. Vamos pensar que João batizava assim. Mas a Bíblia não diz isso. Mas por respeito à pessoa, falei: vamos ver. Em Atos 19 diz: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, Paulo perguntando para eles: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Eu olhei para ele e falei assim: tá vendo? Era batizado do jeito que você está falando aí, no batismo de João. Tá? Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, mesmo que João batizasse
E a Bíblia não diz isso, mas por educação, por respeito, eu ouvi aquele dito pregador dizer algo desse tipo. Pasmem, mas isso aconteceu. E eu disse para ele, tá bom, mesmo que João batizasse assim, Paulo rebatizou os discípulos que foram batizados assim, dizendo que João batizava para o arrependimento, para que eles crescem no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. E todos que ouviram, esses que foram batizados no batismo de João, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvindo, amigo, amado irmão, sabe o que isso está querendo dizer? Que o único batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles falaram, não, Paulo, é um só batismo, uma só fé, um só pastor, eu fui batizado no batismo de João. Carece ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por você no Calvário. Por que temer? Por que não querem receber o nome dele? Por que tirar o nome do meu mestre? Por que tirar o nome do seu mestre? Por que tirar o nome do nosso mestre das nossas vidas? Por quê? Por quê? Fica essa pergunta. Houve um concílio em Nicéia. As igrejas estavam sendo... Vá pesquisar no Google, por gentileza, amado irmão. Concílio de Nicéia. Foi lá que tiraram o nome do nosso mestre e colocaram o Pai, Filho e Espírito Santo, alegando existir uma Santíssima Trindade. Colocaram o 25 de dezembro como aniversário de Jesus, quando Jesus nunca nasceu em dezembro. E a igreja comeu isso. E a igreja comeu isso. E a igreja foi perdendo a força. Não há outro batismo. Não há um homem sequer na Bíblia que foi batizado nos títulos. Eu relatei a vocês algumas passagens bíblicas de crentes que foram batizados no único batismo verdadeiro, levando o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Estaremos no próximo programa, já que isto já foi ensinado, vimos a unicidade de Deus, vimos o batismo. Nós vamos agora para algumas coisas de Santa Ceia, algumas coisas da vida prática da igreja que Paulo deixou para nós. E é onde o canal A Verdade Te Libertará vem para dizer, olha o que Paulo diz. Deus te abençoe. Deus te abençoe e te dê um bom dia ou uma boa noite de descanso, independente da hora que você está assistindo isso ou ouvindo isso. Que Deus seja contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa. Amém. As nossas vinhas já estão em fina flor. As eras do inverno longo e frio acabou. Cantando as aves fazem ninhos. Os dias sem mais luz. E a vida que se escondeu no chão agora volta no grão, reproduzindo o mesmo Jesus. Pois é primavera e agora cresce sob a terra vastos campos floridos, promessas de filhos redimidos, celebrando ao sabor do vento que sopra o grande avivamento, alegrando-se sob o sol. Sob a terra, vastos campos floridos, promessas de filhos redimidos, celebrando ao sabor do vento que sopra o grande avivamento, alegrando-se sob o sol, sob o sol. A chuva do inverno cessou e se foi. Aparecem flores, são vocês. O tempo de cantar chegou.
A figueira já brotou e deu frutos, o Filho do Homem se manifestou. Na unção do Santo dos Santos, um óleo de alegria sobre nós derramou.